Glória a Deus. Evangelista irmão Valmiro nos trazendo a mensagem da palavra de Deus. Quero convidar toda a igreja para se pôr de pé e vamos agora estar ouvindo a palavra de Deus. Deus tem uma palavra para nossas vidas. Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, o capítulo de número 4 e o versículo também de número 4. Gálatas fica logo após a segunda carta de Paulo aos Coríntios e antes de Efésios. Eu quero ler somente uma frase aqui, e logo quando eu ler essa frase aqui, a maioria dos irmãos vão logo perceber porque o irmão não está lendo desde o começo até o fim. Como que se fala, Elinalda? O contexto todo, né? Porque a gente não pode pegar uma palavra ou uma frase da Bíblia e tirar do seu contexto como pretexto para apoiar os nossos ensinamentos, ou assim para ensinar uma heresia, né? Um falso ensinamento. Mas quando a gente quer seguir uma linha de pensamento temática, a gente pode pegar sem dar prejuízo ao restante da Bíblia. Então é isso que eu quero fazer aqui. Ler somente uma frase. No versículo 4 está escrito: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Somente essa frase. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Muito obrigado, podei-vos assentar. Desde já estou agradecido a Deus por esta oportunidade. Estou deveras alegre por Deus nos ter concedido a noite desse dia para nós estarmos aqui louvando e agradecendo o nome de Jesus. E eu percebo que nós que moramos aqui na região norte, qualquer quedinha de temperatura, até parece que o culto fica diferente, né? Eu estava observando, nossa, mas está tão silêncio esse culto, mas daí eu falei assim, quando eu vi os ventiladores estão desligados, que a gente é acostumado até mesmo com o barulho dos ventiladores e do ar-condicionado, parece que está um silêncio total, mas somos assim, né? Nós do norte somos assim, né? Pois bem, meus irmãos, eu quero vos transmitir uma palavra que o Deus tem colocado no nosso coração. Quando nós chegamos aqui, o pastor Moura nos comunicou, a gente não teve assim um aviso prévio que nós estaríamos pregando uma palavra e de última hora foi nos avisado e nós vamos falar uma palavra que o Senhor colocou em nossos corações. Meus irmãos, nós lendo no Antigo Testamento, nós percebemos que existe inúmeras profecias ou inúmeras passagens da Bíblia que falam a respeito da vinda de Jesus para o seu ministério terreno. Uma das primeiras profecias está registrada no livro de Gênesis, no capítulo 3 e o versículo 15, logo após a queda, onde fala a respeito da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. É uma das primeiras profecias, ou possamos dizer que é a primeira profecia escriturística que fala a respeito da vinda de Jesus Cristo para o seu ministério terreno. Mas as profecias não param somente por aí. Depois existem muitas profecias que falam a respeito da vinda de Jesus e algumas delas falando a respeito da vinda dele em glória que ainda não se cumpriu. Mas existem muitas profecias que falam a respeito do seu ministério terreno. E então, aqui nesse capítulo 4 e versículo 4, diz o seguinte, que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Parece-nos que no ponto de vista humano, Jesus nasceu na hora errada, no lugar errado, no momento errado e também na geração errada. Porque quando nós olhamos a rejeição que Jesus teve durante o seu ministério, a ponto de o levar à cruz e ele ser crucificado, parece então que o plano de Deus, a promessa de Deus, o compromisso que Deus havia feito com o ser humano de enviar um Salvador, havia então fracassado.
Me parece que as nossas mentes que estão aqui no século 20 e no século 21, porque eu sou do século 20 e sou do século 21, são poucos aqui que são do século 21, a nossa mente parece que, pensando no contexto da promessa de Deus, não seria melhor, devido aos meios de divulgação amplamente rápidos que nós temos nesse século 21, não seria bom se Deus enviasse hoje Jesus? Não seria mais fácil Jesus pregar a sua mensagem pelas redes sociais, pelas redes televisivas? Ele não teria maior aceitação? Não. A Bíblia diz que vindo a plenitude dos tempos. Essa palavra plenitude no dicionário de português, ela é uma palavra muito, mas muito pobre mesmo nos seus sinônimos e na sua interpretação e no seu significado. Mas quando nós olhamos essa palavra plenitude no original, ela quer dizer muito mais do que a língua portuguesa diz. Está dizendo assim, que é no momento certo, no momento que Deus tinha marcado, no momento que era conveniente para Deus, querendo dizer que Deus não atrasou a vinda de Jesus, e Deus também nem tampouco adiantou a vinda de Jesus, ele veio no momento certo. Se ele viesse antes, estaria no momento errado. Se ele viesse depois, ele viria também no momento errado. Mas quando Deus olhou o plano, o cronograma salvífico que ele tinha, ele falou assim: é nesse momento que eu tenho que enviar o meu filho. E para que Jesus desenvolvesse o seu ministério e o plano de Deus ocorresse ou entrasse em ação ou tivesse continuidade, Deus necessitava ou precisava fazer algumas coisas. No Antigo Testamento existia somente praticamente duas línguas e algumas variantes que eram faladas, que era a língua hebraica e a língua aramaica, ou a língua assíria, que praticamente era quase que a mesma língua. Mas quando Alexandre o Grande, ele, rei da Macedônia, conquista todo mundo, e o país dele, a Macedônia, falava a língua grega, ele decidiu em todos os locais aonde ele conquistasse, ele também formasse um governo mundial, porque ele tinha um projeto de formar um governo mundial e constituir uma capital por nome de Alexandrina, e ele ser o rei tanto da terra como o rei do céu. E que para isso, para que as suas ideias fossem programadas, fosse colocado em prática, ele resolveu helenizar todo mundo, fazer com que todo mundo falasse a língua grega. E quando ele fez isso, ele pega então o Antigo Testamento, que foi escrito na língua hebraica e boa parte na língua aramaica, e faz uma tradução para a língua grega, para que a palavra de Deus, principalmente as profecias que tinham a respeito dele, ficasse conhecida do mundo, que era Deus que estava entregando o domínio do mundo para Alexandre. Ele então vai e faz com que a Bíblia seja escrita, traduzida do hebraico e o aramaico para o grego, dando o nome dessa versão de Septuaginta. E quando no Novo Testamento, a Bíblia ali que Jesus lia, não era a Bíblia em hebraico, não era a Bíblia em aramaico, mas era a Bíblia, a Septuaginta, escrita em grego. Quando Jesus abre a Bíblia ali na sinagoga de Nazaré, ali, e ele lê o capítulo 4 do Evangelho de São Lucas, ele lê a Bíblia ali na língua grega para o seu povo. Então todo mundo falava a língua grega, ficava então uma facilidade da mensagem de Deus ser espalhada e ser programada para aquele povo. E também os romanos, no ano 63 antes de Cristo, ele estabelece o seu império e eles estabelece no mundo a chamada Pax Romana. Havia um aparente paz, porque aonde havia o início de uma guerra, os romanos iam lá e apaziguavam, porque a Pax Romana, ou a paz romana, tinha que prevalecer dentro de todo o império, e os imperadores tinham que ter o domínio e subjugar todas as nações, dizendo que o império deles era um império
de paz. E para isso eles construíram estradas. Aonde não tinha estrada que ligava continente a outro continente, aonde não tinha estrada que ligava um país a outro país, então os romanos construíram estrada, e foi justamente essas estradas, construídas pelos romanos, que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e muitos outros missionários ali da igreja primitiva pisaram para levar o evangelho. Criaram assim, os romanos pegaram a tecnologia dos pioneiros das navegações, que eram os fenícios, e ampliaram em tecnologia naquela época, e os continentes que antes estavam longe, não podiam ser ultrapassados, eles criaram na tecnologia da época deles, grandes navios, que podiam vencer as grandes tempestades no mar, e então o apóstolo Paulo atravessa de um continente a outro continente, para levar a palavra de Deus. Por quê? Porque na plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho, e Deus enviando o seu Filho, a mensagem salvífica através de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, ela tinha e tem que ser ouvida por todo ser humano. A palavra tem que ser pregada a toda a criatura. Isso que quer dizer então a palavra plenitude dos tempos. Louvado seja o nome de Jesus. E no Antigo Testamento, irmãos, existem inúmeras profecias que falam a respeito do ministério terreno de Jesus. E Deus, praticamente em todos os livros, Ele está dando palavras ali a respeito. No livro de Deuteronômio, por exemplo, no capítulo de número 18, Moisés fala que Deus levantaria um profeta semelhante a ele. E esse profeta, vocês têm que ouvir, porque se vocês não ouvir, vocês serão desarraigados da casa de Israel. Esse profeta que Moisés estava falando, não é um profeta do Antigo Testamento. Esse profeta que Moisés estava falando, não era o profeta João Batista. Esse profeta é Jesus Cristo, o profeta de todos os profetas que ele estava falando. Depois tem muitas outras profecias, tem profecia simbólica, o tabernáculo é cheio dessas profecias a respeito de Jesus e do seu ministério. Mas de repente aparece no cenário mundial um profeta no ano aproximadamente 750 a.C., nós conhecemos ele por nome de Isaías, que também é conhecido como profeta messiânico, ou também de evangelista do Antigo Testamento, porque ninguém mais profetizou tão mais a respeito do ministério de Jesus como o profeta Isaías. No capítulo 7, o versículo 14, fala a respeito que ele nasceria de uma virgem. Depois no capítulo 9 fala a respeito do lugar que ele nascia. O povo que estava nas trevas viu uma grande luz que iluminaria aquele povo. Estava falando a respeito de Jesus. No capítulo de número 53 do livro do profeta Isaías, também fala a respeito do sofrimento de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, quando ele se entregou como Cordeiro de Deus para morrer em nosso lugar e derramar o sangue para perdoar os nossos pecados. Também no ano 750 a.C., o profeta Miqueias, no capítulo 5 e o versículo 2, fala a respeito de Belém Efrata, fala do lugar do nascimento de Jesus. Tudo isso Deus estava falando para que o povo ficasse atento que ele enviaria o seu filho, que ele mandaria o seu filho. A promessa não foi só feita lá no livro de Gênesis, e ela foi esquecida para as gerações. Não, Deus constantemente estava falando, Deus constantemente estava dando alerta, que eu vou enviar o meu filho, eu vou cumprir a minha promessa. Porque promessa, irmão, sabe o que é? Promessa é uma dívida que Deus assume com o homem. Quando nós fazemos promessa, geralmente a circunstância pode fazer que nós não possamos cumprir essa promessa. Mas quando Deus faz uma promessa, Ele que é onisciente, não existe circunstância no céu e nem na terra que possa fazer com que Deus não cumpra essa promessa. Louvado seja o nome de Jesus. Cerca de 950 anos ou 1000 anos antes de Cristo, período, vamos dizer, que foi escrito o livro de Salmo, principalmente os salmos escritos por Salomão e por Davi. O Salmo 16 fala da ressurreição de Jesus. Não vou citar aqui,
para ganhar um pouco de tempo, mas o Salmo 16 fala a respeito de Jesus, onde Davi fala que o seu corpo não ficaria no pó da terra e não entraria em estado de decomposição. Ele estava falando a respeito dele? Não, porque o corpo de Davi foi para a sepultura e o corpo de Davi apodreceu. Agora, ele estava falando uma profecia a respeito de Jesus, porque o corpo de Jesus, ele foi morto na sexta-feira, foi enterrado na sexta-feira à tarde, antes das 6 horas, mas no domingo, antes de entrar em estado de decomposição, de putrefação, Deus o ressuscitou dos mortos e ele apareceu com infalíveis provas vivos no domingo, e durante 40 dias ele aparece 10 vezes para os seus discípulos. Salmo 16 está falando da ressurreição de Jesus. O Salmo de número 22, quando Davi fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Era uma situação terrível que Davi estava falando, mas também esse Salmo estava falando de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Existem muitas outras profecias no Antigo Testamento que eu não vou citar aqui. Então irmãos, para o povo, quando Jesus Cristo nascesse, havesse, sabe o quê? Um tapete vermelho para recepcionar Jesus. Para Maria, a virgem, está gestante, ter um tapete, ter uma comitiva, ter um séquito esperando ela, por causa dos sinais, das profecias que tinha. Livro de Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 24, fala que nas 69 semanas, o Messias seria tirado. É só pegar 69 e tirar cerca de 3 anos e meio do ministério de Jesus, e depois mais do seu nascimento, a gente chega certinho na data do nascimento de Jesus. É matemática simples, mas quando Jesus nasce, tinha uma comitiva, tinha um tapete vermelho esperando Jesus? Não, havia poucos pastores que estavam pastoreando as suas ovelhas, e de repente eles ouviram um cântico no céu, os anjos cantando: em Belém nasceu aquele que há de ser chamado Salvador do mundo. O anjo teve que novamente ir lá despertar aqueles pastores. Havia evidências, irmãos, incríveis sobre o nascimento de Jesus, sobre a cidade que Jesus nasceria, sobre o estado que Jesus nasceria, que ele nasceria de uma virgem, e tudo isso era Deus falando para o povo ficar alerta, que quando Jesus nascesse, o povo está esperando Jesus. Havia um casal de idosos ali, Simeão e Ana. Parece que daquela geração de adultos e de velhos ali, só tinha aquele casal que estava esperando. A Bíblia não registra mais ninguém. Para Simeão foi revelado para ele, eu falo assim: olha, você vai morrer, mas antes de você morrer, você vai ver o Cristo de Deus. E ele guardou isso. Então por que Simeão não falava isso? Eu acredito que ele falava. Olha, tem uma revelação, tem uma profecia para mim. Eu estou velho, eu vou morrer, mas antes de eu morrer, eu vou pegar o Salvador nos meus braços, no meu colo. Era para as pessoas ficar acompanhando este homem aonde quer que ele fosse. Era para as pessoas dar atenção à mensagem desse ancião, deste homem de Deus, mas nem atenção deram. Até mesmo João Batista, primo segundo de Jesus, que ele batiza Jesus, e daí depois, quando ouve falar de Jesus, ele ainda faz uma comitiva, e vai lá e fala assim, vai lá e pergunta se é ele, ou nós esperamos para o outro. Até mesmo João Batista, ninguém estava dando atenção ao cumprimento da vinda de Jesus para o seu ministério. Agora vocês pensam que nos dias que nós estamos vivendo, são dias diferentes? Lá, mas que povo incrédulo, que povo que não dava atenção à profecia. Se fosse eu naquela época, a minha casa estava de porta aberta, a minha família estava esperando, eu tinha feito uma canja de galinha para Maria, eu tinha feito tudo. Conversa fiada, porque nos dias que nós estamos vivendo, essa situação ela está se repetindo.
Não existe um tema da Bíblia mais desacreditado no século 21, neste momento que eu vos estou pregando e vocês estão me ouvindo, do que concernente a respeito de Jesus, que voltará para arrebatar a sua igreja. Esse povo, esse crente é doido. Aonde está isso? Onde esse povo arrumou isso? Esse livro antiguado, esse livro da capa preta, esse livro atrasado, esse livro obsoleto que está aí. Que volta de Jesus é essa? Que conversa fiada é essa? O que é que esses crentes beberam? Nós bebemos, sabe o que nós bebemos? Bebemos da fonte que o irmão Ronaldo leu aqui nesta noite. Uma fonte que salta dessa vida para a vida eterna. É dessa fonte que nós bebemos. E as pessoas não estão nem aí para a vinda de Jesus. As pessoas parecem que se conscientiza um pouquinho sobre a vinda de Jesus, é quando entra dentro dessas 4 paredes aqui, mas saiu fora dessas 4 paredes, as pessoas não estão nem aí para a vinda de Jesus, não quer nem saber desse assunto. O seu comportamento, o seu código de ética, o seu código moral, não quer nem saber a respeito da vinda de Jesus. Vinda de Jesus é coisa para 4 paredes. Ou quem dera se Jesus, quando viesse nos arrebatar, nós estivéssemos dentro de 4 paredes. Seria bom isso, mas eu não sei aonde eu estarei. Você não sabe aonde você estará. Me lembro muito bem quando eu me converti ao Evangelho. Não vou falar que idade eu tinha, porque para Jacques vão fazer matemática e querer descobrir a minha idade, tá? E deixa a minha idade para lá, tá? Mas eu me lembro muito bem que no ano de 1977, eu já entendia bem de evangelho, então eu já estou com janeiro bem adiantado. E então, nós fomos numa igreja evangélica. Não me lembro o nome da igreja, mas eu lembro que ela cantava muitos corinhos e batiam palmas. E eu gostei, a minha mãe gostou. E nós voltamos, minha mãe aceitou Jesus, aí então nós se batizamos nas águas alguns dias depois, certo? E eu me lembro que toda pregação, todo louvor, só se falava a respeito da vinda de Jesus. Só se falava a respeito da vinda de Jesus. O pastor às vezes pregava uma mensagem simples, e quando ele fazia o apelo, se tivesse 10 visitantes, 5 no mínimo aceitavam Jesus. Mas era gostoso ver isso, porque não tem coisa melhor do que a gente pregar e a igreja está aqui e a gente fazer o apelo, alguém vir aceitar Jesus Cristo. Porque nós sabemos o real significado do que é receber Jesus Cristo. Nós sabemos o que acontece conosco a partir deste momento. Nossa vida é impactada, por isso que nós ficamos felizes. E Jesus chegou a vamos dizer assim, quase que ao extremo de dizer que quando um pecador se converte, a alegria nos céus, por causa disso. E então, irmãos, eu ia nos cultos, todo culto cantava a respeito da vinda de Jesus, todo culto cantava. Posteriormente, depois, os nossos irmãos aqui que tem mais janeiro do que eu, com exceção de você, criaram a chamada década da colheita, lembra-se? Década da colheita. Que eles queriam fazer a década da colheita. Mas por que eles estavam querendo fazer a respeito da década da colheita? Por causa que o século XX estava terminando e nós já estávamos no limiar do século XXI. E um pastor, vou falar o nome dele porque ele já faleceu, se estivesse vivo eu não falaria. Agora que me fugiu o nome dele. Al Lindsay, ele escreveu um livro. Primeiramente, A Grande Agonia do Planeta Terra, e posteriormente, juntamente com outro escritor, ele escreveu um livro chamado 88 Razões porque Cristo Voltará até o ano de 1988. Não sei se você já leu esse livro. Bem antigo, mas é interessante. E eu li, achei muito interessante. E ele apresentava então 88 razões que Jesus voltaria até o ano de 1988. Em cima então desse tema, desses 2 livros, A Grande Agonia do Planeta Terra e esse outro livro que eu acabei de dizer, criaram então a década da colheita. Por quê? A igreja, através dos seus líderes, eles diziam o seguinte: olha, o ano 2000 está chegando aí, né? Está chegando, e
possivelmente nós poderemos ter uma surpresa, e essa surpresa pode ser a vinda de Jesus. E houve uma grande expectativa, Eu digo a verdade para vocês que nessa época, a minha esposa está ali, que eu casei no ano de 1998, nós íamos nos cultos, eu estava me sentindo um Billy Graham. Sabe por que eu me sentia um Billy Graham? Porque quando eu pregava, eu me lembro que só num dia, quando eu preguei uma mensagem simples, que eu fiz o apelo, 42 pessoas aceitou Jesus. Eu falei, rapaz, eu estou virando um Billy Graham mesmo. 42 pessoas aceitou Jesus, e eu fiquei feliz, mas eu não estava entendendo aquilo, era por causa que o milênio estava para virar, e as pessoas estavam com medo de acontecer alguma coisa. Aí eu fui um dia, num bairro de Cacoal, e preguei uma mensagem, que Deus colocou no meu coração. Eu nunca bati tão pesado numa mensagem igual eu bati naquele dia, mas quando eu fiz o apelo, todos os descrentes, todos os desviados vieram para frente aceitar Jesus. Mas por que isso, irmão? Porque era o ano de 1999. E as pessoas vinham, vocês se lembram disso? As pessoas vinham, a igreja nunca ganhou tanta alma como no ano de 1999. Meu pai estava trabalhando de pedreiro e tinha um pastor, não da nossa denominação, e aquele pastor falou o seguinte, olha, vai acontecer um negócio aí na virada do milênio. Vocês compram vela, compra comida enlatada, não perecível, compra água mineral e guarda, porque vai dar uma bugada tudo nesse negócio aqui, e vai acontecer alguma coisa, e de preferência, procure 3 dias antes, vá para os montes, vá para a serra, porque vai ter uma coisa terrível que vai acontecer. E eu estava ali servindo de servente para esse pastor e para o meu pai, e eu peguei e falei assim, muito queixo duro, falei, pai, não acredita nisso, se acontecer, será a vinda de Jesus, e a vinda de Jesus será para arrebatar a igreja, e é motivo de felicidade para nós que somos cristãos. Agora esse negócio de bugar tudo, não vai acontecer absolutamente nada. Quando eu fui então tirar uma água no saril para amolecer uma massa, esse pastor falou assim, esse filho seu é o quê? Eu falei, esse filho meu é presbítero, cuidado com esse rapaz não crê na Bíblia não. Porque na Bíblia está escrito que em 1999 para 2000 vai dar uma bugada em tudo. Agora eu não sei qual Bíblia que está isso, a não ser que ele pegou a caneta e escreveu na Bíblia dele, porque na minha Bíblia não estava escrito isso não. Só se ele escreveu lá nas páginas brancas da Bíblia. Eu e a Fabiana fomos pregar, faltando 4 dias para o Réveillon de 99 para 2000. E eu preguei justamente sobre o assunto. No final do culto, o dirigente falou assim, pois é, você falou que não vai acontecer nada. Eu falei e garanto que não vai acontecer nada. Ele falou assim, você é corajoso. Eu falei assim, sou corajoso mesmo. Sou covarde em outras coisas lá, né? Muitas outras coisas. Mas na palavra de Deus, na Bíblia, eu sou muito corajoso, tá? Não vou falar aqui do que eu tenho medo, senão vocês vão cair, dar tanta risada aqui que vocês nem imaginam. E não conta não, hein, irmã Fabiana? Do que eu tenho medo não, tá? A irmã Edna vai querer perguntar, hein? Só para vocês, né? Tá, então, irmãos, ele falou assim, você tem muita coragem. Eu falei, tenho sim, não vai acontecer absolutamente nada. Ele falou assim, então muito bem. No dia 2, você tem coragem de se comprometer de estar aqui pregando nessa congregação? Eu falei, tenho. E o dirigente falou assim, olha, ele se comprometeu no dia 2, estar aqui pregando, quer dizer ele que na virada não vai acontecer nada. Passamos a virada orando, depois da virada do ano, tivemos como de costume, aquele comes e bebe, e no dia 2, eu cheguei lá com o peito aberto que nem um pombo, e fui lá e preguei a palavra de Deus naquela congregação, não aconteceu absolutamente nada, para a glória do nome de Jesus. Mas quando entrou o ano 2000, irmãos, teve uma evasão tão grande de pessoas da igreja como eu nunca vi na história. Foi o maior número de desviados que a nossa igreja Assembleia de Deus teve. Foi depois do ano de 2000 e 2001. Por quê? Porque eles ficaram com medo e vieram para a igreja. E não havia nenhuma promessa que no ano 2000 Jesus voltaria ou arrebataria a sua igreja. E Jesus não veio? Não veio e não volta mais.
Aí todo mundo voltou. Hoje, irmãos, se vocês procurarem fazer uma pesquisa na cidade, em qualquer região, no nosso Brasil, olha, pessoas cru do evangelho, que nunca foi evangélico, que pertenceu a uma denominação, praticamente vocês não vão encontrar. São tudo pessoas dessa época que voltaram. Passado alguns dias, veio o ano de 2012. A mídia divulgou, que no 12 haveria um alinhamento de planetas por causa do calendário maia, que ali ia acontecer, ia queimar tudo. Fizeram um filme e divulgaram, pessoas desmaiaram na tela de cinema, simularam lá a destruição do Cristo Redentor, porque ia ser a nível global, e no final do filme, os polos da Terra mudam, e vocês, quem assistiu o filme sabe muito bem como é que é. Aí então, nessa época eu já congregava aqui nessa igreja, e veio então um pastor e falou comigo assim, não o pastor presidente, falou assim: Valmiro, sei que você é um camarada curioso, você tem coragem de pregar sobre o calendário maia na quinta-feira? Eu falei: não, eu prego na Bíblia e refuto o calendário maia. Ele falou assim: então vem na quinta-feira que você vai pregar sobre o calendário maia. Mas eu já sabia algumas coisas. O calendário não tinha nada a ver com o fim do mundo. Era um calendário de fertilidade e um calendário de estações de plantação. O próprio calendário não falava a respeito de fim de mundo. Agora, quanto ao alinhamento, sim haveria, mas não traria nenhum transtorno para a terra. E eu vim na quinta-feira. E ele falou: você vem? Eu falei: vem, mas você vem mesmo? Eu falei: rapaz, eu estou te falando que eu vou. E eu vim na quinta-feira, e de uma palavra, de um ensinamento sobre o assunto. E na sexta-feira todo mundo foi para casa e Hollywood foi desbaratado. Não aconteceu absolutamente nada. E no Novo Testamento, meus irmãos, existe muitas, mas muitas profecias mesmo, falando que o Senhor Jesus Cristo, Ele vai voltar. É muitas profecias. São João capítulo 14, versículo 1 a 3, assim: eu voltarei para vós. Ele dizendo, ele fazendo esse compromisso, que ele voltaria para arrebatar a sua igreja. Na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51, 52 e 53, ele disse que voltaria e transformaria os vivos e ressuscitaria os mortos. Certo? Na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 17, fala novamente que Jesus iria voltar com o som da trombeta, e aqueles que morreram em Cristo iriam ressuscitar primeiro, depois nós seríamos transformados. Mas hoje, irmãos, é poucas pessoas que estão acreditando nisso, irmão. São poucas pessoas que acreditam nisso. Ontem me enviaram um link, eu acessei, fui por o YouTube, um pastor lá da Bahia mandou esse link para mim, eu acessei. Tem um pastor que eu até gosto das mensagens dele, não todas, por nome de Lamartine Possela, ele falando a respeito da vinda de Jesus. E o entrevistador ali, que não conhece Deus, não conhece Bíblia, não conhece nada, questionando o pastor, falando o seguinte: mas desde que eu sou criança, já está falando aí da vinda de Jesus, já está falando de juízo final, e nós já estamos aí para o ano de 2023, e isso nada aconteceu. Até parece que o nascimento desse entrevistador, a vida dele, o projeto de Deus, o universo, gira tudo em arredor dele. Sendo que Deus tem um projeto muito maior, cuja as nossas vidas não significa absolutamente nada para o cumprimento da palavra de Deus. Vamos ficar em pé para nós descansarmos? Daqui a pouquinho o Gênesis vai cantar e nós vamos cantar junto, tá? E após o cântico, eu quero estender um apelo aqui para pessoas que ainda não são evangélicas e pessoas que um dia estão distanciadas. Olha só, no ano de 2000, nos Estados Unidos, saiu uma equipe de escatologistas a fazer uma pesquisa nos Estados Unidos para ver qual era a porcentagem. E não cantar aquele Linda Chiles Carvalhais, tá? As meninas aí devem saber certinho. Sumiu um povo, eu sei que é por aí, certo? Povo barulhento. Olha só, eu falo tanto sem nem o nome do hino. Então, olha só, saiu esse povo para fazer essa pesquisa. E fala assim: vocês creem na vinda de Jesus? E a pergunta era sim ou não? Sim ou não?
irmãos, somente 44% das pessoas, isso no ano de 2000, acreditavam que Jesus voltaria à Terra. Somente 44%. É um número muito pouco. Ah, irmão, mas esse número é preocupante, certo? Fizeram uma nova pesquisa, falaram assim, quantos de vocês acreditam no arrebatamento da igreja? O número diminuiu mais ainda. Nossa, que número. Aí, recentemente, agora, por volta do ano de 2018, 2019, através da obra missionária Chamada da Meia-Noite, com sede na Suíça, foram fazer um evento nos Estados Unidos e fizeram uma nova pesquisa. Quantas pessoas que criam na vinda de Jesus? Irmão Samuel, eu fiquei assustado, voltou para 17%. É feio. 17%. O pastor Jeff Kinley ficou assustado com essa porcentagem. 17% acredita só na vinda de Jesus. E depois fizeram uma outra pergunta. Quantos de vocês crê no arrebatamento? O número ficou muito mais baixo ainda das pessoas que crê no arrebatamento. Evangelista Sebastião. É assustador esse número que está aí. Agora alguém poderia me perguntar, irmão, me diga uma coisa. A vinda de Jesus para arrebatar a igreja e a vinda dele em glória, ela precisa, ela necessita ou ela depende desses números? Não, não, 1000 vezes não. Porque essa é uma promessa incondicional. Se o povo crê, Jesus vem arrebatar a igreja. Se o povo não crê, Jesus vem arrebatar a igreja. Se tem pastores que não crê no arrebatamento, Jesus vem arrebatar a igreja. Se tem pastores que crê, Jesus vem arrebatar a igreja. Porque na plenitude dos tempos, Ele enviou o Filho dEle. E agora, irmão, na plenitude da escatologia bíblica, independente da sua crença, da minha crença, Deus está ou não está preparado, Jesus vem para arrebatar o seu povo. O Espírito diz, vem. A noiva, que é a igreja, diga, vem. E quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. É uma promessa incondicional, não depende da nossa crença. No momento que nós nem esperamos, o Senhor Jesus nos arrebatará e nos levará para o céu. O pastor Geraldo fez uma leitura oficial aqui, a respeito das vigílias da noite. Algumas regiões dividiam as vigílias em 4, 6 às 9, 9 às 12, 12 às 3, das 3 às 6, eram 4 vigílias. E falou assim, vigiai, porque vocês não sabem a hora que há de vir o vosso Senhor. Porque se vocês soubessem a hora que vir, vocês vigiariam e vocês não dormiriam para esperar o vosso Senhor. Está falando isso aqui de um plano profético de Deus. Sabe por quê? Trabalhar à noite é fácil. Agora, vigiar à noite não é fácil, não. Estar de prontidão, de sentinela, esperando não é fácil. As 3 primeiras horas, você passa bem. O patrão pode olhar nas câmeras, né? Pode visitar, que você está tranquilo. Das 9 à meia-noite, você ainda vai bem. Da meia-noite às 3, você cruza as pernas, você passa a mão no cabelo para quem tem, e você vai para lá, e você volta para cá, e de repente você faz assim, e você dá uma pescada, e das 3 às 6, você cochila. E o patrão fala assim, rapaz, te paguei para vigiar, não é para dormir. E no sentido espiritual, a nossa geração é a geração da 4ª vigília. Da 4ª vigília, mas a Bíblia tem uma palavra para nós. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao seu encontro, desperta tu que dorme, põe azeite na sua lamparina, porque Jesus vem para arrebatar a igreja. Canta aí em nome de Jesus. Eu quero ver toda a igreja cantando aí, para a glória do nome de Jesus.